Olá Tanquinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre o óleo de coco. A gente resolveu fazer esse vídeo para falar sobre o óleo de coco porque constantemente o óleo de coco é rechaçado na mídia. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2017, no finalzinho de junho, e na semana passada saiu uma matéria feita pela AHA, que é a Associação Americana de Coração, também falando mal do óleo de coco, e isso gerou inúmeras manchetes por aí, novamente atacando o óleo de coco. E apesar desse vídeo estar sendo gravado agora, no final de junho de 2017, sempre que tiver uma nova polêmica sobre óleo de coco, você pode voltar a esse vídeo porque essas verdades aqui não vão mudar, independente da manchete que sair na revista do mês. Então a gente quis fazer esse vídeo para esclarecer esse tipo de dúvida, esse tipo de alarme que eles fazem por aí em cima do óleo de coco, para você poder ficar tranquilo. Na verdade, o que a AHA condenou especificamente foi o grande teor de gorduras saturadas do óleo de coco. E os jornais foram rápidos em fazer manchetes falando que ele faz mal para a saúde. O que é muito curioso, considerando que alguns meses atrás ele parecia como algum tipo de salvador. Na nossa opinião pessoal, ele é apenas mais um alimento, não é nem o salvador, nem o destruidor da sua saúde. E os jornais se esquecem de 3 pontos cruciais que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. 3 verdades que você precisa levar em conta antes de condenar ou aceitar o óleo de coco. Antes da gente ir para esses 3 pontos, a gente gostaria de pedir já o seu like nesse vídeo e também sua inscrição neste canal para você nunca mais perder os nossos vídeos sobre vários assuntos, receitas e dicas. Verdade número 1. O óleo de coco é rico em gorduras saturadas. O fato de o óleo de coco ser rico em gorduras saturadas é o fator principal pelo qual ele é condenado pela American Heart Association e pela maioria das manchetes que julga o óleo de coco um alimento prejudicial para a sua saúde. No entanto, a gente sabe, através de diversos estudos, que uma maior ingestão de gordura saturada tende a melhorar os níveis de HDL, o chamado popularmente de colesterol bom, e isso na verdade tem um efeito protetor no coração. Mas então, por que as pessoas acham que ingerir gordura saturada faz mal para o coração? Verdade número 2. As associações não estão sempre certas. Muitas vezes o que acontece é que essas diretrizes ou paradigmas alimentares são estruturados não baseados realmente em ciência, mas sim em interesses políticos. E por políticos que não entendem muitas vezes da parte da saúde e da medicina. Só para dar um exemplo, nos anos 60 e 70 começou a surgir aquela velha história de que o colesterol seria o responsável pelo entupimento das artérias. Mas, como o jornalista Gary Taubes refutou já com diversas provas e mostrou qual foi a artimanha utilizada nessas décadas de 60 e 70, fica claro que o colesterol que a gente ingere tem muito pouco a ver com aquele colesterol do nosso sangue. Tanto é que quando a gente para de ingerir colesterol ou ingere muito pouco, o nosso fígado vai lá e faz o quê? Produz o necessário para manter os níveis os níveis ideais de colesterol no sangue. Isso tanto é verdade que depois de tantas décadas, com a ciência mostrando evidências em contrário de que o colesterol não era o culpado da alimentação, o colesterol da alimentação não causa mal e nem influencia tanto o colesterol que a gente tem no sangue, em 2015, as diretrizes oficiais dos Estados Unidos finalmente resolveram tirar a alimentação diária de ingestão de colesterol. E é curioso notar, como o Rony falou, que essas diretrizes são muito mais definidas por política, e elas nunca são, ou quase nunca são, extensivamente testadas em laboratório. Tanto que, numa das poucas vezes que a gente sabe que elas foram testadas, no caso desse estudo que está aparecendo aqui na tela agora, elas se deram bem mal, não resolveram o problema das pessoas. E o engraçado, no caso desse estudo ainda, é que os pesquisadores falaram: talvez tenha que cortar ainda mais a gordura saturada e o colesterol para dar certo, para dar resultado. Então é como se eles só tivessem essa hipótese e com os fatos se mostrando contrários a ela, eles insistissem que deva ser ainda mais radical, sendo que isso aí não está funcionando. Nos últimos 50 anos a obesidade, as doenças cardíacas só aumentaram. E a ciência mais moderna tem mostrado, de fato, que a gordura saturada, que é o caso da gordura do óleo de coco, e o colesterol, que é o exemplo que a gente escolheu agora, para mostrar como as associações podem estar bem erradas, não fazem mal para a saúde humana. E 2 análises recentes mostrando isso são essas 2 aqui que estão na tela agora. E a própria carne vermelha, que é rica em colesterol e também gordura saturada, tem cada vez mais evidências mostrando que seu consumo é saudável para o ser humano, que a gente é onívoro. Na verdade, a gente fez um texto completo também, falando sobre os 8 mitos da carne vermelha e por que eles são mitos, o que as pessoas acreditam e o que é verdade. E esses mitos são perpetuados por diretrizes ultrapassadas, defasadas e não embasadas em ciência dessas associações. E esse é o ponto número 2.
Verdade número 3. O contexto é importante. É importante você perceber, e se você segue a gente há algum tempo, você já sabe disso, que não existe nenhum alimento milagroso e nem nutrientes milagrosos. Assim como o óleo de coco por si só não vai fazer bem para a dieta de ninguém, nem mal, a gordura saturada, que é um nutriente encontrado nele e na carne, como a gente mencionou também, ela não vai salvar nem vai destruir a dieta de ninguém sozinha. Não é isso que vai fazer toda a diferença. Todo o resto da alimentação tem que ser considerada. E um exemplo simples para ilustrar como o óleo de coco não é tão importante quanto todo o resto da sua alimentação é o seguinte: você imagina uma pessoa que está usando óleo de coco no seu dia a dia para fritar churros, nos quais ela vai basicamente fritar farinha, açúcar e rechear com doce de leite. Ela está usando óleo de coco, enquanto outra não come óleo de coco, mas tem uma alimentação baseada em bastantes vegetais, carne não processada, ovos, vegetais de baixo amido, algumas frutas. Enfim, essa segunda pessoa pode até não consumir o óleo de coco, mas certamente a alimentação dela como um todo é muito mais saudável e muito mais adequada para a saúde humana e para a longevidade do que simplesmente consumir óleo de coco indiscriminadamente. Ele não é um remédio, ele é apenas mais um alimento. Inclusive, nesse ponto, vale ressaltar que não faz o menor sentido você suplementar com algum tipo de óleo, como no caso o óleo de coco ou mesmo o óleo de cártamo, que são vendidos em cápsulas. Não faz sentido você comer esse monte de caloria na forma de gordura à toa. São calorias que não têm nutrientes, né? São só gorduras, não tem vitaminas, minerais, nem proteínas. Então, na verdade, o óleo de coco funciona muito melhor como um substituto. Aí sim você vai estar no contexto certo de utilizar o óleo de coco e aí sim pode fazer sentido e ele pode ajudar na sua dieta, otimizar ainda mais a sua dieta. Quais seriam esses momentos em que ele é um bom substituto? Por exemplo, substituindo o óleo de canola, ou óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja para fazer algum tipo de fritura, como um omelete, alguma outra receita, para untar alguma coisa, como nas diversas receitas que a gente põe aqui no canal. Também como substituto da margarina, também no caso de untar alguma coisa. Ou como substituto da manteiga para aquelas pessoas que são veganas e não fazem uso da manteiga. Para você que não é vegana, a manteiga e o óleo de coco são bem equivalentes. E desde que você não tenha intolerância à lactose, bem equivalentes para fazer fritar alguma coisa ou untar. E também nesse quesito vale a gente falar do café à prova de balas, que ele também tem o seu momento, como substituto de alguma coisa que seria considerada porcaria. Por exemplo, se você vai substituir um pão com margarina por um café com óleo de coco, ou café com creme de leite, ou qualquer outra combinação que a gente já ensinou a fazer aqui no canal também, aí faz sentido, afinal você vai estar substituindo uma coisa ruim para você por uma coisa que não faz mal para você. Mas se você estiver fazendo jejum e aí, nesse caso, substituir o jejum por óleo de coco, talvez não faça sentido, porque você vai ter, mais uma vez, pondo calorias que não precisariam estar ali naquele momento e até mitigando alguns dos benefícios do jejum. Acho que é legal dizer também que o óleo de coco, a manteiga e o café à prova de balas, nesse contexto, podem ser interessantes justamente também para quem deseja ingerir mais calorias, como por exemplo atletas, alguém que está indo treinar em jejum e prefere tomar um café com óleo de coco em vez de treinar em jejum. Não que tem nada de errado também em treinar em jejum, tem algumas pessoas que se sentem melhor, algumas pessoas se sentem pior, vai de você. O que a gente quer dizer é que existem contextos, existem momentos para o consumo desse alimento, assim como de todos os outros. E é importante você entender isso, porque muitas vezes você lendo apenas as manchetes, o que vai ter a impressão é que a mídia vai te dizer que alguns alimentos são bons, outros são ruins, eles trocam de grupo o tempo todo e na verdade isso não vai estar refletindo o que a ciência sabe sobre uma alimentação equilibrada, uma alimentação correta, uma alimentação que vai te dar energia, disposição e saúde, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Então é importante entender o contexto e essa é a verdade número 3 que a gente queria que você entendesse hoje. Resumindo, neste vídeo a gente apresentou para você as verdades que você precisa ter em mente para decidir se você vai consumir óleo de coco ou não. E o pensamento analítico aqui serve também para outros tipos de alimentos que venham a surgir na mídia no futuro. Bom, em primeiro lugar, o óleo de coco foi acusado de ter gorduras saturadas. Bom, ele realmente tem gorduras saturadas. Só que as gorduras saturadas, como diversos estudos já mostraram, são responsáveis por aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E também é o colesterol que ajuda a proteger o seu coração. É o colesterol que vai te dar uma saúde cardíaca melhor. Então, o óleo de coco não é ruim só porque ele tem gorduras saturadas. O segundo ponto foi mostrar que nem sempre as associações do coração, como no caso da americana, estão certas. Na verdade, muitas vezes elas estão erradas
E o argumento que a gente utilizou para mostrar isso foi o caso do colesterol, que primeiro foi rechaçado nos anos 60 e 70, falando que fazia muito mal para a gente. Consumir colesterol aumentaria o colesterol do nosso corpo. Mas mais tarde foi visto que nem o colesterol é tão ruim assim e que se a gente não consumir o colesterol, o próprio fígado vai se encarregar de produzir esse colesterol. Ou seja, é uma medida que não adianta e que não melhora a sua saúde. No terceiro ponto, a gente vê a importância do contexto da sua alimentação como um todo. Isso é, se você tem uma alimentação baseada em porcarias processadas ou alimentos que não são nutritivos, não tem bastantes nutrientes, vitaminas, minerais por caloria, digamos assim, se ela não é nutricionalmente densa, não adianta você começar a ingerir óleo de coco sem se atentar para o resto, porque ele não vai te salvar. Ele é só mais um alimento. Ele não serve como um passe livre para você simplesmente comer o que você quiser e melhorar a sua saúde. Com esses 3 pontos, você consegue tomar decisões mais acertadas e aprender a decidir por você mesmo o que faz ou não parte do seu dia a dia para você tomar decisões melhores com a sua saúde. É importante que, se você quiser ter mais informações gratuitas sobre isso, você deixe o seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal. Para se inscrever no canal é só apertar o botão vermelho que tem aqui embaixo do vídeo e apertar também o sininho do lado, para garantir que você não vai ficar de fora desse grupo de pessoas que está aprendendo cada vez mais a se alimentar melhor, viver com mais saúde e disposição e ter uma vida longa e feliz. Então, a gente se vê semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Se você ainda não apertou o botão vermelho aqui embaixo, você tem sua chance agora de apertar o tanquinho que está aparecendo na tela e também de ver outros 2 vídeos especiais para você aprender mais sobre a sua saúde.